Do capítulo 6, e foi o tema usado para a inauguração desta igreja 12 anos atrás, 2 Crônicas, no capítulo 6. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para esses momentos que temos a nossa meditação. Querido bom Deus, muito obrigado pela bênção deste momento, quando podemos comemorar 12 anos de história desta igreja. Louvado e agradecido seja o teu santo nome. Quantas pessoas aqui conheceram Jesus? Amém. Quantas pessoas foram batizadas, como hoje à tarde o pastor Álvaro, pastor dessa igreja, vai fazer um batismo. Que bênção podermos nos reunir com aqueles que foram pioneiros e representados nesta manhã pelo irmão José Vicente e outros mais que aqui estão. A nossa profunda gratidão por teres nos mantido até agora. Eu abrimos a tua palavra em recordação, possamos mais uma vez, em gratidão, dizer da nossa alegria em estarmos vivos para presenciarmos essa história. Continue presente em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Em 2 Crônicas, no capítulo 6, a partir do versículo 12, nós vemos a oração de Salomão na inauguração do templo. A inauguração de um templo que era uma das estruturas mais lindas e mais caras que a história já teve. Se nós pegarmos o que Davi, o pai de Salomão, guardou para a construção do templo, equivale hoje a 80 milhões de dólares. 80 milhões de dólares vezes 5, 450 milhões de reais. Porém, o povo trouxe em prata e ouro, fizermos uma conta matemática que está aí no final de 2 Crônicas, no valor do grama de ouro hoje, e 1 quilo de ouro está aproximadamente em 56 mil reais. Se nós fizermos o cálculo do que está aí em 2 Crônicas, no final do capítulo, nós vamos ver que o povo trouxe o equivalente a 200 milhões de dólares. Então, se juntarmos o que Davi trouxe e o que o povo deu, 280 milhões de dólares. Tem que imaginar a suntuosidade que era aquele templo. Algo extraordinário, magnífico. Leia a história de Salomão, a riqueza dele, a quantidade que ele recebia de ouro por ano. Tem que imaginar que ele tinha milhares de estrebarias. Era um homem tão poderoso que o mundo vinha ao encontro para saber o que era aquele conhecimento, para entender o que era a sabedoria de Salomão. Porque quando Deus apareceu para ele pela primeira vez e perguntou para ele: o que você quer? Você é filho do meu servo Davi, a quem eu constituí como rei desta nação, como sucessor dele. O que você quer, Salomão? E Salomão disse: eu quero inteligência e sabedoria. E quando eu leio a oração dele aqui em 2 Reis, no capítulo 6, dos versículos 12 em diante até o versículo 42, é algo tão poético, tão lindo. Salomão, ele repete algumas vezes no versículo 21, ouve, pois. Versículo 23, ouve tu. Versículo 25, então ouve, dizendo a Deus, então ouve desde os céus. Versículo 30, repete, então ouve desde os céus. Versículo 33, então ouve desde os céus. No versículo 39, ele faz a última alusão, ouve então desde os céus. E nos versículos finais, 40 em diante, a oração de Salomão termina assim: agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos abertos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, os teus sacerdotes, ó Senhor Deus,
sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido, lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. E a hora que ele acabou de fazer essa oração, no início do capítulo 7, a Bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiu a oferta que estava naquele altar. E o povo, admirado, estupefato, olhava para aquela cena sobrenatural, porque é uma oração demorada. Eu não sei, eu não marquei no relógio quanto tempo demora esta oração. E se nós formos ver em um sentido de oração pausado, demora alguns minutos. Mas a sabedoria deste homem para dizer a Deus o que o povo requeria naquele momento. E a resposta de Deus foi algo extraordinário. Veio como fogo que desceu do céu como fogo. E a Bíblia diz, na sequência, a partir do versículo 11, que Deus apareceu pela segunda vez a Salomão. E quando ele apareceu pela segunda vez a Salomão, ele não perguntou o que Salomão queria. E ele falou algumas palavras que são muito pertinentes para nós hoje, no 12º ano da história da nossa igreja aqui no Jardim Colorado. Porque este assunto foi falado na inauguração. E agora, 12 anos depois, repetindo essas palavras, porém agora não para milênios atrás, quando o próprio Deus falou a Salomão. Porque quando nós lemos um dos textos mais significativos do Antigo Testamento, que está em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, é Deus falando, não é Salomão, é Deus falando. E Deus está ali dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa oração de um versículo pequeno de 3 linhas tem 7 significantes vertentes de um pequeno versículo. 4 deles são pertinentes ao ser humano e 3 deles a Deus. Se o meu povo se humilhar, então referente ao povo, e vamos trazer para a nossa igreja hoje, para a nossa igreja nesse momento. Se a igreja do Jardim Colorado se humilhar, segundo, orar, terceiro, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então diz Deus, eu vou fazer 3 coisas. Primeiro, ouvirei. Segundo, perdoarei. Terceiro, sararei a tua terra. Quando Deus diz sararei a tua terra, não é referente especificamente ou tão somente à cultura da terra, ao produto da terra, quando plantado o grão, a semente, produziria em abundância. Sarar a terra quer dizer, eu vou sarar as suas doenças, eu vou curar a sua casa, eu vou curar a sua enfermidade, do seu gado, daqueles que estão ao seu lado. E quando Salomão ouviu, quando pela segunda vez Deus apareceu a ele, eu quero me ater a esse termo humilhar. E eu procurei no dicionário, humilhar quer dizer sacrifício, reconhecimento, reconhecer a grandeza de Deus, a soberania de Deus, destituir-se da nossa arrogância, da nossa independência, da nossa prepotência, termos uma opinião modesta de nós mesmos. Humilhar diante de Deus não é aquilo que talvez humanamente nós conhecemos. Eu vou humilhar essa pessoa, eu vou fazer ele passar vergonha. Não é isso, porque Jesus muito tempo depois disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. E por natureza nós não somos nem mansos nem humildes. E a humilhação
requer quebrar o orgulho. O que impede muitos relacionamentos serem felizes é o orgulho. Deus está dizendo: se o meu povo reconhecer a minha grandeza, se o meu povo souber quem eu sou e se humilhar, eu quero falar um pouquinho sobre essa grandeza de Deus, que eu procurei saber o que os astronautas conseguem ver do espaço, e a primeira coisa que eles conseguem ver e dizer é que realmente a Terra é azul e é redonda. E lá na Lua, dentro do cosmos que temos muito próximo, eles conseguem enxergar isso. Mas o que é a Terra diante do universo de 2 trilhões de galáxias? O telescópio Hubble conseguiu, com 20 anos de estudos para os cientistas, trazer a uma conclusão que o universo, ou no universo há 2 trilhões de galáxias, e cada uma delas com bilhões de estrelas. O que somos diante desse universo de Deus? Qual é o nosso tamanho diante do universo de Deus? Eu procurei e concluí que nós somos um neutrino. O que é um neutrino? É a menor partícula da massa, equivalente a 1/1000 de trilionésimo de uma grama. O nosso mundo, diante desse universo de 2 trilhões de galáxias, na minha conclusão, é um neutrino que, perto de 1 grama, o que é 1 grama? Você vai subir em uma balança e vai pesar 60 quilos e 1 grama, 80 quilos e 3 gramas. Então nós não vemos a grama do nosso corpo. Quando nos pesamos, nós dizemos: nós temos 70 quilos e poucas gramas. Nós não damos importância à grama. Sabe quando nós damos importância à grama? Quando nós vamos para os minerais mais caros. E qual é o mineral mais caro que vem à mente quando falamos de valores? Qual seria o mineral mais caro que vem à mente dos amigos? Ouro. Pois o ouro é o 6º mineral mais caro. O primeiro mineral mais caro é o ródio, raríssimo. O segundo é o diamante. O terceiro, painite. O quarto, opala negra. O quinto, platina. E o 6º é o ouro. 1 grama de ouro equivale a 56 reais. 1 grama de ouro. E 1 quilo, 56 mil. Então nós damos valor ao grama quando pesamos valores tão altos e raros como esses que eu falei. Então, quando eu concluo que o nosso universo equivale a 1/1000 de trilionésimo de 1 grama, e eu concluo que nós não somos nada, eu posso entender agora o que é humilhar-se diante de Deus. Nós não somos absolutamente nada. Nesse universo, nem uma partícula de pó, que é muito maior do que este que eu falei agora. E Deus envia o seu Filho para tornar a Terra o centro deste universo. E a Bíblia fala claramente de mundos criados. Basta irmos para Hebreus capítulo 11, Jó capítulo 5, nós vamos encontrar que existem mundos criados,
onde o pecado não entrou, e nós somos um palco para este universo. Quando Jesus vem e humilha-se a si mesmo, tomando a forma de homem e humilhando-se ao ponto de entregar-se para morrer como um servo pelo ser humano. Aqui está o mistério do plano da redenção, que nós não podemos entender. O mistério do amor. Como pode alguém amar tanto a ponto de dar-se como Jesus se deu? E quando ele, o próprio Senhor, aparece pela segunda vez a Salomão e diz: se o meu povo se humilhar, porque a oração vem depois da humilhação. Eu não vou orar se eu não reconhecer a Deus como Senhor da minha vida, e me humilhar e prostrar-me diante dele na primeira hora do dia, quando a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E nós não nos humilhamos a ponto de não reconhecer a grandeza de Deus, porque fazemos tudo menos buscá-lo em primeiro lugar, porque nós temos muita coisa para fazer. Nós temos que correr atrás do serviço, nós temos que pegar a lotação, nós temos que pegar o metrô, nós temos que ir andando depois do tempo. E nós trabalhamos 8 horas por dia, e temos pouco tempo para nos alimentar. Chegamos em casa cansados, e quando chegamos em casa cansados, o homem que é folgado por natureza, tira o sapato e joga lá na frente da sala. Deixa jogado de um lado, tira a blusa, joga do outro, se joga no sofá e fala: estou morrendo. E a mulher vai para mais 2 etapas, 3 de trabalho. Vai cuidar dos filhos, da roupa, da comida, da casa. E o cara está largadão lá, tirando meleca do nariz, montando embaixo do sofá, coçando ali a fieira, todo folgadão, estou morrendo. E a mulher estava trabalhando. Chega uma determinada idade, o homem está todo inteirão e a mulher parece ponta de escola, toda arrebentada. Não tem moleza para essa rapaziada, não. Tem que ajudar a fazer as coisas. Então, quando nós chegamos em casa, e o tempo para Deus? Não tem tempo para Deus. Nós não nos humilhamos diante de Deus, que é a primeira etapa. O que é se humilhar? É reconhecer. Então Deus diz: se o meu povo se humilhar, orar, me buscar, então eu vou ouvir, eu vou curar, eu vou estar com você, eu vou sarar a sua terra. E Salomão fez isso nos 7 primeiros anos do reinado dele. E tornou-se, e Ellen White escreve no livro Profetas e Reis, que Salomão, nos 7 primeiros anos, tornou-se viril, inteligente, sábio, mundialmente conhecido, um homem extraordinário. Porém, ele deixou de abeberar-se da pura fonte da vida e deixou-se levar. E o que aconteceu com Samuel, vou resumir rapidamente, em 1 Reis, capítulo 11, versículo 11. 1 Reis 11, 11. Deus disse para Salomão: eu vou rasgar o seu reino, eu vou tirar o reino de você. O que você fez eu não aprovo, mas vai ser depois de você, por amor ao teu pai Davi, você vai morrer como morreu, mas do teu filho eu vou tirar o reino. O que aconteceu com esse homem que fez uma oração tão poderosa que fogo caiu do céu? O que acontece com você e comigo? Nesses 12 anos aqui de igreja, quantos saíram? Quantos desistiram? Quantos vieram? Eu falo com amor, porque eu amo essa igreja. Tem menos de 50% dos lugares tomados aqui nessa igreja. A galeria está vazia. Não precisamos mais de Deus? Não temos mais necessidade de Deus? Se há um tempo, queridos irmãos e amigos, que nós precisamos nos humilhar diante de Deus, precisamos orar, precisamos buscar a sua face e precisamos nos converter. Conversão é mudança de rumo dos nossos caminhos. É agora. Eu fiz uma anotação
Eu peço licença para ler sobre esse versículo 14. O desejo de Deus é que os pecadores se humilhem, abandonem os pecados, se voltem para Ele e vivam. Deus não tem prazer no sofrimento e na morte do ímpio, e chama aos pecadores urgentemente a se arrependerem, a se desviarem de suas transgressões, para que a iniquidade não lhes acarrete ruína. Tirei isso do comentário bíblico adventista. Para que a iniquidade não lhes acarrete ruína. Nós estamos vivendo hoje em um país à beira da ruína. Apenas e exclusivamente a misericórdia de Deus para não permitir que entremos em ruína. Vivemos em um período extremamente polarizado, dividido, onde mentiras e falácias são apresentadas de uma forma tão despótica, tão arbitrária, tão pesada, onde não vemos saída a não ser pelo poder e pela misericórdia de Deus. É hora. É hora como nunca do povo de Deus clamar por libertação, por misericórdia, por poder, pela bondade de Deus, pela presença do Espírito Santo, para mover corações, transformar vidas, porque a nossa origem como nação brasileira é esta, é de origem judaica cristã. 90% da nossa população aproximadamente é de origem cristã. E por que, como cristãos, abrimos mão tão facilmente de princípios? Por que, como cristãos, temos sido adeptos de ideologias espúrias, diabólicas? E pela segunda vez em todo o meu ministério, eu vou usar o púlpito para pedir a misericórdia de Deus e clamar à igreja que hoje seja o dia de 2 Crônicas 7,14, humilhar, orar, confessar, converter, para que Deus possa ouvir, para que Deus possa perdoar, para que Deus possa sarar. Qual sará o quê? A iniquidade que se agrava e chega como uma ruína. Eu quero dizer para os meus irmãos que, como nação cristã, eu vou falar agora particularmente por mim, como um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia há 42 anos, e não falo pela minha organização, eu falo pela minha igreja que está aqui. Eu sou contrário, e totalmente contrário, à legalização do aborto, à liberação das drogas, à ideologia de gênero, às regalias dos presídios, à perseguição e fechamento às igrejas, à invasão de terras, ao empréstimo e doações para outros países, trazendo ônus pesadíssimo para a nação, ao uso indevido da Lei Rouanet, à doutrinação sexual de crianças, à regulação e controle e censura das redes sociais, menores não serem julgados como adultos ao cometerem crimes hediondos como tráfico, roubo, estupro, sequestro e latrocínio, professores usarem a sala de aula para doutrinação política, lavagem cerebral esquerdista, perseguição, pregação do comunismo e ódio ao capitalismo. Sou totalmente contrário ao desencarceramento em massa, onde 400 mil podem ser soltos, da ação despótica, arbitrária e corrupta do judiciário em sua mais alta corte.
do conluio de políticos corruptos com facções criminosas, da quebra das liberdades democráticas por aqueles que devem defendê-las, e por fim, do sarcasmo e deboche ao nome de Deus. Como nação, precisamos nos levantar em oração, não em guerra, não em armas, mas em oração, e pedindo a Deus, principalmente, entendermos como cristãos 3 desses itens que eu aqui falei. Legalização do aborto. No Brasil nós temos um dos maiores índices de gravidez solo, de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, e de abortos, na fase adolescente e jovem. Então o que vai fazer, pastor? Diga aos adolescentes, fale aos adolescentes, como temos falado há décadas, e falo agora para a minha neta, que vai fazer 16 anos, desde os 12 anos dela. Não mantenha relações sexuais. Porque nós temos que liberar tudo e dizer, no calor, no desejo, use preservativos. Não é isso que devemos pregar. Nós não devemos abrir mãos da vida. Devemos ser contrários ao aborto, à liberação das drogas. Dê uma passadinha na estação da Luz e vê o que é a Cracolândia. Eu já estive no meio de viciados. Não são pessoas más, mas dependentes das drogas estão se matando. Não são criminosos perigosos porque não têm nem forças para roubar, mas são perigosos quando atacam carros para quebrar vidros, para roubar qualquer coisa, para trocar por uma pedra. E por que desenvolver com facilidade a ideologia de gênero? A ideologia de gênero está corroendo o alicerce das nossas escolas, das nossas crianças. Eu não tenho preconceito nenhum. Eu tenho muitos amigos gays, lésbicas. Não tenho preconceito nenhum. Mas sou contrário à ideologia de gênero, que é apresentado como LGBTQIA+. São 7 gêneros. LGBTQIA+. O que é esse mais? Chega a 70 gêneros aqui no Brasil. Quando Deus disse, homem e mulher, o homem deixará a sua casa e unir-se à sua mulher, e formarão ambos um lar, uma família. E eu só posso dizer que é a família bíblica. Eu não posso dizer mais que é a família tradicional, porque a família tradicional hoje pode ser 2 homens, pode ser 2 mulheres, um homem e 2 mulheres, 2 mulheres e um homem, ou 3 homens e 3 mulheres, e constituir uma família tradicional. Mas eu posso dizer que a família bíblica, e a família bíblica é o homem e a mulher, repetida por Jesus nos evangelhos de Mateus e Marcos, e por Paulo em Efésios capítulo 5, 4 vezes, as mesmas palavras: deixará o homem, gênero masculino, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, gênero feminino, e formarão um lar. Se nós formos adeptos da ideologia de gênero, dentro de poucas décadas a humanidade acaba, porque não há procriação. Só que eu não posso falar mais sobre isso, senão sou processado. E como povo, para não entrarmos em ruína, nós precisamos ser adeptos do que está em Josué capítulo 24. Eu não vou ler, vou apenas mencionar. Josué capítulo 24, após o povo estar na terra prometida, poucas décadas depois, corromperam-se. E sempre que o povo foi a cativeiro, foi por causa da corrupção espiritual e moral, que leva à tragédia das famílias. Então Josué está para morrer, e o povo, há poucas décadas na terra prometida, já estava envolvido em idolatria. E Josué, no capítulo 24, versículo 14, disse: escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais estavam aqui atrás do Jordão, por onde nós entramos e conquistamos Canaã, os muros de Jericó caíram. Então escolhi hoje, vocês vão servir ao Deus que trouxe vocês aqui,
com os deuses da lei do Jordão lá para o Egito. Mas não importa o que vocês façam, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. E quando Josué acabou de falar essas palavras, o povo disse, e está logo no versículo seguinte, o povo falou assim, após Josué ter acabado de falar: então respondeu o povo, versículo 16, Josué 24, o povo disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. É o título do meu sermão desta manhã. O Senhor é o nosso Deus. Nunca nos aconteça de deixarmos ao Senhor nosso Deus. Eu quero terminar esse sermão convocando a igreja para terem a bênção de Deus, para escolher. E os irmãos sabem do que eu estou falando. Escolher a quem nós vamos servir. Se a Deus, através de uma linha cristã, de uma linha que traz a bênção de Deus para as famílias, que não aceita tudo que vos falei, principalmente esses 3 itens, ou vamos escolher um processo político que não deu certo em nenhum lugar do mundo, onde as primeiras coisas a serem feitas são tirar a liberdade e fechar as igrejas. Vamos pedir a Deus que nos dê algum tempo mais de liberdade para a pregação. Porém, se for da vontade de Deus, o contrário, nós possivelmente estaremos chegando dentro do período profético, onde a palavra de Deus diz que as coisas iriam de mal a pior. E nós temos que passar por esse período. Nós vamos passar por ele, mas não sabemos quando. Mas nós podemos rogar hoje a Deus que nos dê mais tempo de liberdade de pregação, de liberdade para educarmos os nossos filhos, sem sermos presos ou tirados do nosso poder e perdermos o pacto de poder devido a questões ideológicas. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Amém. Eu quero neste momento clamar e orar a Deus, mas não quero fazê-lo sozinho. Aqueles dentre vós que estáis aqui na igreja agora, amigos que estão nos acompanhando pela internet, se concordam com as palavras de Josué, escolhem hoje a quem vocês vão servir, porque a nossa escolha de amanhã vai depender da decisão de hoje. Escolher hoje a quem vocês vão servir: aos deuses, às ideologias, ou ao verdadeiro, ao poderoso, aquele que está no lugar tão infinito do universo, tão distante, e de acordo com o que Paulo escreveu, no terceiro céu, há milhões de anos-luz, mas de acordo com Isaías, tão perto, tão próximo daqueles que buscam em oração e rogam a sua presença. E é esse Deus que está aqui ao nosso lado, que nos dá a oportunidade, nesta manhã, ao comemorarmos o 12º aniversário desse templo, continuarmos com a bênção daquela oração de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, vejam que começa com o termo condicional se, poderia ser afirmativo: o meu povo que por mim se chama, o meu povo que vai se humilhar. Mas Deus é tão maravilhoso que nos dá o livre-arbítrio para existir o termo condicional se você quiser. Mas eu quero propor que agora nós aceitemos. E aqueles que querem comigo orar neste momento e pedir a bênção e a misericórdia de Deus, clamar a Deus para que ao irmos a Ele com humildade, aceitando o seu poder, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos atender e vai curar a nossa terra. Se você crê nisso, levante a sua mão. Fique assim. Querido bom Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo e poderoso nome. Somente tu, ó Deus, requeres a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa entrega. Tu estás assentado sobre esta terra
na altura deste universo, acima dos anjos. Estás tão distante que não podemos ver, mas estás tão perto que podemos sentir. A tua presença em nosso meio através do Espírito Santo, entrando agora em nosso coração, no lar dos amigos queridos que estão nos assistindo pela internet, na vida do nosso país, neste mundo, rogamos agora, Pai, a misericórdia e o teu poder para que nós, brasileiros, saibamos escolher ao lado de Deus. Amém. Dos planos de Deus, dos princípios de Deus, dos direcionamentos de Deus para a família, para os filhos, para os nossos casamentos, para a nossa sociedade. E suplicamos, ó Pai, humildemente nesse momento, pelo sangue de Jesus, salve o nosso Brasil. Amém. Salve a nossa querida nação. Amém. Salve o nosso povo. Salve a tua igreja que está aqui agora. Salve os nossos casamentos. Salve os nossos filhos. Salve os nossos adolescentes, os nossos bebês, os idosos. E ao estarmos com a mão levantada agora, que seguremos na mão de Jesus, a mão do nosso Salvador, aquele que disse: eu estou com você todos os dias, hoje e eternamente, por todos os séculos. E esse Deus poderoso, Ele cumpre nesse momento as mesmas promessas que foram dadas naquele dia, quando o fogo desceu dos céus e aquela oferta foi consumida em aceitação. Que nesse momento o fogo do Espírito Santo desça sobre nós, transforme a nossa vida, converta o nosso coração e mude as nossas atitudes. E então nós seremos curados, nós seremos sarados, porque tu vais nos ouvir, vais direcionar. É isso que suplicamos e agradecidos, com o perdão de nossos pecados pedimos, em nome por amor de Jesus. Amém. 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 Nós vamos ouvir agora, em confirmação a esta prece, um hino que vai ser cantado pelo grupo da nossa igreja, e agradecidos a Deus pela bênção de aqui estarmos. Vamos ouvir essa adoração e logo a seguir eu vou dar a bênção. Vamos
que às vezes tu também te sentes sozinho. Se é difícil caminhar sem ter alguém pra dividir as provas que enfrentamos na vida, levantar disposto pra recomeçar. Se for preciso enfrentar perigos e terror, vamos em Deus confiar e orar. Irmão, te verei e o temor passará da minha mão. Vamos orar e assim descansar no lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Vamos juntos orar e assim descansar no lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Vamos juntos orar e assim descansar no lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Se tu me erguerás. Amém. Deus seja louvado. Por 4 vezes eles convidaram. Eu apenas pergunto: vamos? Eles propuseram: vamos orar. Não foi isso que eles falaram? 4 vezes. Vamos orar? Então Deus vai ouvir e vai nos erguer. Eu não sabia o que eles iam cantar, mas não poderia haver um hino mais próprio para 2 Crônica 7:14. Vamos então orar a oração final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rogamos que estas bênçãos sejam extensivas a todos os nossos queridos que aqui não estão, a todos os internautas onde estiverem nos ouvindo, e que o poder de Deus em nossas vidas produza uma transformação extraordinária em nossa sociedade. E rogamos mais uma vez, querido e bom Deus, salve a nossa nação, pois em nome de Jesus suplicamos e agradecemos. Amém. Abraça quem está ao seu lado. Deseje um feliz sábado, as mais ricas e copiosas bênçãos de Deus. Que Deus abençoe a todos. O irmão José Vicente tem alguma coisa a falar. Pode aceitar, por gentileza. Hoje é um dia de muita alegria e eu tenho aqui um rastinho de
de azeite, e que o judeu que eles tanto propaganda não é que aquelas azeitonas saturadas não, que caem lá no chão, isso aqui é comida, por isso não tem conservantes. Eu lá pensei no Senhor. Então, eu quero dar isso aqui para o Senhor, mas tem mais coisa aqui. O judeu também, para ficar completo. Olha, o perfeito judeu. E eu trouxe também, eu não consegui fazer com que a árvore subisse na escada, né? Mas eu trouxe aqui. Venha aqui, por favor. Abra aí que todo mundo quer ver. Irmão Vicente, muito obrigado. Ele esteve em Israel há poucos dias atrás, ele estava em Israel e trouxe um echarpe lindíssimo. Que Deus abençoe essa igreja, abençoe os irmãos e que todas as orações, como Salomão disse lá em Crônicas, todas as orações que foram feitas nesse lugar, que Deus ouça lá do céu. Como Deus é maravilhoso em proporcionar essa bênção. E o irmão Zé Vicente mandou a Cláudia vir aqui, me deu uma lembrança para a Cláudia, que trouxe também lá de Israel. Irmãos, como família, aqui à frente eu fiz o casamento da prima, a Cláudia, a prima, fiz o casamento dela e do Marcelo. Espero que ninguém precise, mas o esposo dela é um excelente cirurgião cardíaco, mas eu espero que ninguém nunca precise dele. E ele ficou operando e ela veio comemorar conosco o 12º aniversário da igreja, e todas as vezes, antes de eu me levantar para pregar, a minha esposa faz oração comigo. Ela ora pedindo a bênção de Deus para a palavra que vai ser aberta. Então aqui está um ministério de família. A nossa profunda gratidão ao irmão José Vicente, porque lá em Israel ele lembrou, e eu vou usar esse azeite nos momentos mais difíceis que um pastor tem que ganhar a unção. Tiago, capítulo 5, está alguém doente entre vós, chame os presbíteros e unja com azeite em nome do Senhor. E a oração de fé curará o enfermo, e se tiver cometido pecados, serão perdoados. Eu vou levar, espero nunca usar, irmão José Vicente, mas há ocasiões que o pastor tem que fazer a unção. Muito obrigado por lembrar-se da família lá em Israel. Que Deus seja louvado por isso. Eu pus muitos nomes aqui lá no grupo da habitação. Deus seja louvado. Devido ao horário, irmão, são 12h30, eu vou dar um abraço geral aqui da frente. Enquanto o grupo canta o hino de saída, os irmãos vão saindo, recebam o nosso abraço com todo amor. Que Deus abençoe e parabéns a essa igreja por 12 anos de história. Louvado seja o nome de Deus. Deus abençoe. Amém.